O doutor André Oliveira é especialista em regularização fundiária, ele é consultor também de municípios e associações municipais. Doutor André, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Cidade, para que a sociedade possa entender de maneira bem prática o que é que significa regularização fundiária, que é um assunto que vem sendo discutido muito ultimamente na grande Florianópolis. Olá, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, obrigado, um privilégio estar aqui conversando contigo. De forma bem resumida, a formalização de núcleos urbanos informais consolidados, ou seja, a formalização é trazer ocupações irregulares para a formalidade, titular os ocupantes, ou seja, os ocupantes desses terrenos eles serão considerados proprietários, vias públicas passarão para patrimônio público, então é uma organização do território, uma formalização que acaba com a titulação, né, dos ocupantes. É por isso que recentemente a gente tem visto, inclusive, diversos vídeos nas redes sociais mostrando um problema sério que nós temos aqui na região metropolitana dessas invasões irregulares. Tem relação direta com esse assunto também, doutor André? Perfeito, exatamente isso. Então, só para localizar um pouquinho o nosso ouvinte, o Brasil, né, já teve várias legislações que tentaram enfrentar esse problema sem sucesso, né, sem eficácia. Em 2016 foi publicada uma medida provisória 759, em 2017 ela foi convertida na Lei Federal 13465, a Lei da REURB, e ela possibilita então a regularização desses núcleos, como os de Florianópolis, que são objetos de invasão, clandestinos, ilegais, irregulares, por exemplo, aqueles que iniciaram um processo de loteamento regular e não conseguiram ser finalizados. Então, o núcleo que é consolidado até 2016, ele é passível de regularização. Nós não podemos tratar como passivo de regularização essas ocupações mais recentes, que aí seria caso, talvez, até de uma desocupação sumária por parte aí de um processo encabeçado pelo município. Tem um processo que é um marco legislativo, né, que chama regularização fundiária no Brasil. É uma lei federal publicada em 2017, chama Lei de REURB. O que significa exatamente essa lei? Então, a Lei da REURB foi publicada em julho de 2017 e ela criou um programa nacional de regularização. Ela alterou toda a legislação até então vigente sobre regularização fundiária, também alterou outros dispositivos legais como lei de licitações, trata de direito de laje, terrenos de marinha, etc. Essa legislação ela trata de todo o arcabouço jurídico aplicável à regularização fundiária e criou um novo instituto de regularização, que é o instrumento da legitimação fundiária, então que possibilita que a gente traga para o mundo da formalidade esses núcleos urbanos informais consolidados de forma irreversível para o mercado formal, né? Para que o município possa, inclusive, aumentar a arrecadação com IPTU ou com ITBI, enfim, outros impostos, né? Que são gerados pela formalização desses imóveis que hoje, atualmente, eles estão à margem da legalidade. Em outras palavras, também seria possível dizer que o município acaba tendo prejuízo por conta dessa falta de arrecadação, então? Com certeza, absoluta. Foi publicado um artigo recentemente que fez a comparação entre os valores arrecadados, né? Por exemplo, vou falar de um município com até 5 mil habitantes. Todos os municípios somados do Brasil arrecadaram 81 milhões de reais em 2015 a título de IPTU. Se todos os imóveis fossem regularizados dentro desses municípios, a previsão é que eles tivessem arrecadado em torno de 433 milhões. Isso para municípios de até 5 mil habitantes, né? Claro, a soma da arrecadação de todos eles. Então, certamente, o município não regularizando, ele deixa de arrecadar. Deixando de arrecadar, ele deixa de tornar efetiva a fiscalização para evitar novas ocupações. Ou seja, se cria um círculo vicioso, né? O município não arrecada, não tem condição de investir em fiscalização e acaba permitindo novas ocupações irregulares. Então nós temos dois problemas graves que poderiam ser resolvidos, né, com a efetivação de uma medida, que é a aplicação da regularização fundiária. A regularização não poderia ser, por exemplo, solicitada pelo cidadão, né? Deve ser feito primeiro pelo município, é isso, doutor André? Não, é possível também. Então, essa legislação ela traz vários legitimados, inclusive o próprio ocupante, de forma individual, pode requerer, lembrando que a regularização é sempre do núcleo, mas apenas uma pessoa ali dentro pode requerer o início do processo, outras figuras, né, que podem atuar
como requerentes, como legitimados. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, a Associação de Moradores, entre outros, né? Então, inclusive, né, e principalmente o município. A gente entende que sempre isso deve partir do município, porque constitucionalmente ele tem competência para gerir o território, mas a lei trouxe a possibilidade, então, que essa demanda venha do particular. Os municípios, então, de um modo geral, não têm uma política específica para esse tipo de situação, para essa regularização? Então, infelizmente, a maioria não. A gente tem contato com alguns municípios em que apenas um funcionário é responsável por todo o processo de regularização ali dentro. Outros municípios, aí a minoria, tem sim equipes qualificadas, comissões formadas. Mas a intenção, inclusive, há já uma certa demanda nesse sentido, de que, por exemplo, a FECAM e algumas associações estão solicitando aos candidatos a prefeito, que eles incluam em seus programas de governo o assunto da regularização fundiária. A gente entende que isso deve ser uma política de Estado séria, porque ela envolve medidas tanto jurídicas, urbanísticas, ambientais, né, com impacto na arrecadação muito grande e que não pode ser desconsiderado pelo município. Inclusive, o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o Ministério Federal, publicou há pouco tempo uma medida provisória que criou o programa Casa Verde e Amarela, e ele vai convocar os municípios a apresentar as áreas que estão irregulares para eventualmente poder investir dinheiro. Aí esse ministério, inclusive ontem, na verdade, eu tive uma reunião com alguns representantes e a intenção é de investir 500 milhões de reais num primeiro momento para efetivar a regularização fundiária no Brasil. Na Grande Florianópolis, como é que está esse processo, doutor? Os municípios estão se mexendo ou não? Então, São José, nós entregamos títulos de propriedade aproximadamente 3 semanas de um núcleo. Então, São José tem uma comissão formada e efetivamente está trabalhando nos processos. Existem outros instrumentos também que são aplicados por Palhoça, de Iguaçu, e eu tive conhecimento por meio de uma live que o promotor de justiça, o Dr. Paulo Locatelli, que também encampa esse assunto, ele divulgou que, infelizmente, Florianópolis, até o momento, não conseguiu finalizar nenhum processo de legitimação fundiária. Pelo menos é isso que a gente, né, tem como notícia pública, de que, infelizmente, não está se efetivando a política, também por talvez uma dificuldade, né, um desconhecimento, uma falta de capacitação. A gente aí não tem, eu não posso te dizer com certeza quais são os entraves dentro da prefeitura, né? Mas de fato é que, infelizmente, até o momento não tivemos nenhum título entregue em Florianópolis, resultado desse processo de regularização. Por esse instrumento específico eu me refiro. Aqui no Jornal da Cidade, André Oliveira, especialista em regularização fundiária e consultor de municípios e associações municipais aqui na Grande Florianópolis, principalmente, esclarecendo para o ouvinte o que é esse problemão na vida de muita gente, regularização fundiária, o que infelizmente o cidadão às vezes tem muito pouca informação em relação ao assunto, né, doutor? Obrigado por sua participação, pelas informações, uma boa semana para o senhor. Perfeito, Marcelo, eu agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, grande abraço. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.